Fortaleza da nossa cidade é você. Fala, rapaziada, está no ar mais um programa Resenha de Artilheiro, uma super edição para você, trazendo tudo sobre o mundo do esporte, em especial o futebol cearense. E hoje vamos analisar a situação dos nossos representantes na Copa do Nordeste. Também temos uma entrevista especial com o lutador Marney Marques. Então, chega mais, porque o programa está apenas começando. E para abrir o nosso resenha de hoje, eu recebo o comentarista Helenilson Dantas, conhecido como seu Helenilson. Fala, campeão, boa tarde. Boa tarde, meu amigo JP, boa tarde, pessoal aí que está assistindo a gente no Resenha de Artilheiro. Eu que agradeço mais uma vez aqui a presença de estar participando desse programa tão massa que é o Resenha de Artilheiro aqui na TV Câmara. Show de bola. Então vamos lá, cara. Quero começar trazendo você para perto da gente, porque vamos falar sobre futebol. A tão aguardada estreia de Davi Luiz com a camisa do Leão finalmente aconteceu, mas não foi como o torcedor esperava. O Fortaleza do PC foi derrotado pelo Altos por 2-1 de virada pela Copa do Nordeste. Helenilson Dantas, e aí, cara, o que foi que houve com o Fortaleza nesse jogo diante do Altos do Piauí? E também Davi Luiz, né, cara, estreou com a camisa do Leão. Pois é, assim, analisando a estreia do Davi Luiz e aproveitando, já colocando o Gaston Ávila também no mesmo barco, eu particularmente gostei da atuação dos dois zagueiros. É claro que o resultado, ele mascara por demais, né, uma análise mais aprofundada em termos individuais, porque foi realmente um resultado desastroso. É complicado você ver o Fortaleza, um clube nível Libertadores, perder para o Altos, né, que, com todo respeito ao futebol piauiense, mas que não tem como bater de frente com o Fortaleza no momento que o Fortaleza vive. E essa derrota, a gente pode dizer assim, vexatória, ela dita muito sobre a análise em cima do Davi Luiz e do Gaston Ávila. Mas eu, particularmente, analisando individualmente a atuação de cada um, independente dele ter tomado esse gol no segundo gol. Em cima do Rodrigão, né? Foi o robozão que passou por ele como quis, né? Mas independente disso, esse é lance que acontece, o cara tem muita velocidade e está num gramado que é acostumado a jogar, mas independente disso, eu gostei da estreia de todos os dois zagueiros. Cara, pois é, o Fortaleza que chega na Copa do Nordeste, na verdade, qualquer competição que ele dispute, a não ser as competições internacionais, ele vai ser o favorito, principalmente quando você olha para Campeonato Cearense e Copa do Nordeste. Altos não é um time que faria frente com o Fortaleza, mas, sei lá, de repente conhece melhor o gramado, conhece melhor o campo, diante do seu torcedor, Fortaleza não conseguiu fazer o suficiente. Você disse que até gostou da dupla de zaga, a estreia da zaga do Fortaleza, mas quando você olha no contexto, na verdade, como um todo, o elenco do Fortaleza, do Tricolor de Aço, acho que ele deixou um pouco a desejar. Lógico, é verdade que não dá para a gente exigir uma regularidade, né? Um resultado positivo durante toda a competição, em todos os jogos, mas nesse jogo especial, penso que o Fortaleza falhou em alguns momentos e isso com certeza trouxe esse resultado negativo, né? Refletiu diretamente nesse resultado negativo. O que você destacaria, Helenilson, de positivo nesse ponto e também de negativo na equipe do Fortaleza diante do Altos do Piauí? Rapaz, assim, a gente, é difícil tirar algo positivo, né? Mesmo eu acabando de dizer que gostei da estreia do Davi Luiz e do Gaston, é difícil tirar algo positivo depois de um resultado desse. Mas assim, a gente começa a analisar, eu gosto sempre de ver o outro lado da moeda. Eu vou tentar me colocar no lugar do atleta, né? O cara que vai para um jogo desse e tal, por mais que ele esteja ali representando a camisa do clube, ele não pode simplesmente deixar de jogar ou achar o gramado perigoso para se machucar, porque muitas vezes o cara pensa isso. É verdade. Mas só que ali você está representando um escudo. Pois é, quando você olha para a competição, para a temporada como um todo, os jogos importantes que você vai disputar e pensa, poxa, será que eu vou me doar o máximo aqui, correndo o risco de me lesionar? De fato, perfeito. Tem isso também. Tem, sim, com certeza. E eu digo mais, né? O Fortaleza, ele tem, assim, um histórico com relação a isso, recente, né? Quem não lembra do ano passado, aquele jogo contra o Maranhão lá em São Luís? Né? Uma situação bem semelhante, saiu na frente, na época ainda foi 2-0, tomou a virada do Maranhão. Coincidentemente,
vindo de resultados negativos, e um deles em clássico. Tinha perdido para o Ceará. E mais coincidência ainda, também tinha perdido para o Vitória, que é o próximo adversário. Né? Foi uma sequência de derrotas ali que emplacou aquela virada para o Maranhão ano passado. Beleza, após mais um resultado negativo, incluindo a derrota no Clássico Rei, o técnico Juan Pablo Vojvoda demonstrou frustração com o desempenho recente do Fortaleza, mas fez questão de reafirmar sua confiança no elenco tricolor. Saldo negativo, 2 partidos últimos jogados y perdimos. Un campo difícil porque bueno, bola no rodaba como nos queríamos, no adaptamos bien a eso. Hicimos un buen gol, considero que el segundo tiempo comenzamos bien, mas en 2 erros cometidos recibimos 2 goles que bueno, que fue difícil después empatar o ganar o jogo. Hicimos algunas finalizaciones, tivemos o perto de alcanzar el empate, mas continuar trabajando y acreditar como siempre en nuestros jugadores. Es un momento difícil, mas no es la primera vez que acontece y vamos a sair para frente de este momento também. É isso, né, cara? O Vojvoda já teve alguns momentos de baixa no Fortaleza, mas a diretoria continuou derramando sobre ele a confiança necessária e mais na frente ele traz de volta os melhores momentos do tricolor, inclusive chegando em 4º lugar em 2 vezes no Campeonato Brasileiro, sendo 3º da Copa do Brasil em algum momento, enfim. Vale a pena a gente continuar acreditando no trabalho do Vojvoda, afinal de contas é o início desta temporada. Preocupa, Elenilson, ou não? De fato, são vales, são tropeços que cada equipe ou toda a equipe passa por algum momento. Preocupar, a gente tem que dizer que preocupa, né? Porque se eu disser que não preocupa, a gente vai deixar o barco ir ao léu, né? Mas a gente tem a confiança, como você bem falou, né, que do poder de recuperação do Vojvoda e do elenco que ele domina, né? E a gente já viu exemplos claros disso. Várias e várias vezes o Fortaleza passou por situações difíceis e saiu. E muitas vezes saiu até fazendo mais do que a gente esperava, né? Por exemplo, aquele ano que a gente terminou um turno, né? O Fortaleza terminou um turno na zona de rebaixamento e acabou classificando para a Libertadores. Baseado no histórico que tem o treinador e que tem a força que ele tem sobre o elenco, eu digo assim, que preocupa porque não se pode deixar caminhar sem controle. Mas que a gente tem, né? A gente, que eu digo, torcedor do Fortaleza, que é a expectativa de mais uma recuperação e essa agora de tiro curto, né? O Fortaleza volta a campo pela Copa do Nordeste na próxima quarta-feira, dia 19, e o jogo válido, lógico, pela Copa Regional vai acontecer às 21h30 na Arena Castelão e é contra o Vitória, como você já adiantava, né? O próximo jogo aí é contra o Vitória, mais um jogo difícil para o Tricolor de Aço, mas obviamente o Fortaleza espera esta reabilitação diante do seu torcedor. Perfeito. E assim, é um jogo, viu, JP, que a gente classifica, né, como um jogo de Série A. A gente já viu o Fortaleza jogar 2 jogos nível Série A este ano. Passou no primeiro teste, aquele lá contra o Sport, e foi reprovado no segundo teste, que foi o Clássico Rei no Castelão, um jogo em que o Fortaleza não atuou bem e foi realmente engolido, né, pelo Ceará. O Fortaleza não deu sequer, no máximo, um chute a gol, que eu me lembro. E tem no Vitória, agora, um outro desafio nível Série A e com um agravante, né, tendo que se recuperar de um resultado vexatório lá no Piauí. Beleza, o Botafogo da Paraíba está interessado na contratação de Cauã Canela, destaque do Fortaleza no Campeonato Brasileiro Sub-20, Cauê Canela. Por isso que estava dando errado, tá bom? Ele foi destaque do Brasileiro Sub-20 em 2024, o jovem atacante que marcou 15 gols na temporada passada, pertence ao Novo Horizontino e está emprestado ao Leão do Pici. As negociações seguem em andamento. O jovem que se destacou pelo Fortaleza, mas deve dar adeus, né? O Botafogo da Paraíba, que está com a SAF, inclusive, lá, está colocando valores para poder levar este garoto. Acho que o Fortaleza não vai se desfazer facilmente do Cauê, cara. E nem deve, pelo menos é o que eu penso. O que a gente imagina que vai acontecer, né? É que o Fortaleza
eu acho que a essas alturas do campeonato já concretizou a compra do Cauê, junto ao Novo Horizontino. Tanto é que esse interesse do Botafogo não é somente mais um interesse, já existe negociação mesmo avançada para a ida do Cauê para lá. E, coincidentemente, ele vai traçar um caminho bem semelhante ao do Gustavo Coutinho, que foi um centroavante revelado pelo Fortaleza, que foi emprestado ao Botafogo da Paraíba, lá se destacou, fez muitos gols na Série C, foi para o futebol goiano e hoje está jogando no Sport, né? Então, acabou não trazendo tanto retorno técnico para o clube, mas trouxe retorno financeiro, até muita gente considera uma venda boa a do Gustavo Coutinho para o Sport. O Cauê está indo aí na mesma linha. Eu acho que deveriam dar mais chance a ele para a gente ver se é possível ele ter mais retorno técnico do que teve o Gustavo Coutinho, a não ser que apareça aí um retorno financeiro assim que seja irrecusável. Aí tudo bem. A gente falava sobre a participação dele no ano passado, no Campeonato Brasileiro, mas destacamos também a participação na Copa São Paulo de Futebol Júnior, a participação dele na viagem do Fortaleza para os Estados Unidos, que foi inclusive aproveitado na equipe principal, e eu estou contigo. Fortaleza não vai dar essa moleza de perder a oportunidade de fazer uma grana com o Cauê, com certeza. Já deve ter feito a compra, porque ele tinha a opção, né? Ele tinha a prioridade na compra do atleta, então deve já ter feito esta negociação. Acho que ele não vai sair. Primeiro que eu acho que ele nem vai sair. E se sair, não vai ser de graça, por assim dizer, e o Fortaleza deve colocar mais um dinheiro no bolso aí nos cofres do time tricolor. Uma outra negociação que está em andamento, a gente nem tem aqui a informação, mas é que o Thiago Galhardo já rescindiu com o Fortaleza e deve estar indo jogar pelo Santa Cruz. Série D, cara. Série D. Acontece que o Santa Cruz, ele tem uma situação de SAF, né? Nesse momento, a SAF, segundo informações não oficiais, é de R$1 bilhão, o que eles estão colocando lá no Santa Cruz, e aí já tem alguns nomes que já foram contratados, outros em negociação, e um destes é o Thiago Galhardo, que é um desejo do dirigente lá do executivo de futebol do Santa Cruz. Cara, onde passou, se ouve bem, mas deu muito trabalho também extracampo, né? A gente costuma dizer, né, que o Galhardo ele tem prazo de validade. É verdade. Ele chegou aqui no Fortaleza, quando chegou aqui, no ano que eu acabei de falar, que a gente viu o clube numa fase péssima, brigando para não cair, zona de rebaixamento, ele chegou, foi ali uma janela de contratação perfeita, inclusive o Galhardo foi o carro-chefe dessas contratações, né, e teve ali a sua melhor fase dentro do Fortaleza. Só que aí começou a cair de rendimento, como aconteceu com ele em vários... No Vasco, no Ceará, no Internacional, fora do país, em todo lugar, no Fortaleza. No Fortaleza. Mas assim, o Santa Cruz aproveitar a fase dele agora na Série D, porque a turma diz assim, o Galhardo pode estar em fim de carreira e tal. Mas a qualidade que o Galhardo tem para uma Série D, ela é excepcional. Eu acho. Então o Santa Cruz aproveitar essa situação de ter o Galhardo por um ano, o prazo de validade dele vai valer muito a pena, né? Espero que dê certo lá. E outra coisa, o Santa Cruz tem uma torcida, né, que é a maior do Pernambuco. Que qualquer SAF que chega lá pode investir. É verdade. Que se der retorno, se a bola entrar, eles têm retorno financeiro. É verdade. Cara, um ponto que eu não falei é que o João Ricardo, que é indiscutivelmente o melhor goleiro do futebol cearense, talvez do Nordeste, para alguns do país em 2024, por tudo que ele fez nas 38 rodadas da Série A pelo Fortaleza, ele tem falhado nesse começo de temporada, né, cara? Tem falhado e inclusive, dentro da torcida do Fortaleza, já começa um movimento de pedir uma chance para o Breno. Muita gente também fala assim, enquanto o João Ricardo tinha o Magrão como sua sombra, ele não falhava tanto. Mas assim, não é querendo comparar o Breno com o Santos. Magrão não, o Santos, desculpa. O Magrão já é o terceiro goleiro, que eu ia falar dele mais tarde e acabei atropelando. Não é querendo comparar o Breno com o Santos, né? Mas o Breno é um goleiro que já jogou em time grande também, já jogou no Grêmio. Então, tem cacife. Então, acaba sendo também uma sombra para o João Ricardo. E eu acho que até contra o Altos, eu errei até a previsão, eu chutei. Eu achava que o Vojvoda ia colocar já o Breno nesse jogo. Mas eu acho que está chegando a hora do Breno. Deve estar chegando. Continuamos falando sobre Copa do Nordeste, mas agora no duelo que aconteceu no Barradão. O Ferroviário foi superado pelo Vitória por 2-1 pela terceira rodada da Copa do Nordeste. Alanzinho, mais uma vez, até descontou para o Tubarão da Barra, mas não foi
suficiente para evitar o revés. Com apenas 1 ponto em 3 jogos, o Ferroviário amarga a última colocação do Grupo A. O time precisa reagir para seguir sonhando com a classificação. Pois é, falando sobre Copa do Nordeste, sobre essa disputa e esses clássicos equilibrados que nós acompanhamos nesta competição, o Ferroviário, infelizmente, perdeu para o Vitória. A gente fala assim, cara, não é que seja um absurdo perder para o Vitória, é que a gente se preocupa porque são 3 jogos, 9 pontos disputados e apenas 1 conquistado até agora. A impressão que eu tenho, meu amigo JP, é que o Ferrinho largou, viu? Eu acho que eles estão focando no estadual. Eu acho que... Pode ser. Eu acho que... Pode ser. A impressão que passa é essa, porque o Ferroviário tem chance de classificar para pegar o Fortaleza na semifinal, né, e fazer 2 jogos aí que financeiramente podem ser interessantes para o clube. Claro, a gente tem que ver também... Pega o Tirol agora nas quartas de final, né? Exato, pega o Tirol. E eu acho que tem boa chance de passar. E, assim, a Copa do Nordeste, ela é interessante. O Ferroviário já recebeu a sua cota, beleza e tal. Mas o Ferroviário não tem elenco para ir com força máxima na Copa do Nordeste e não se atrapalhar no estadual. Então, eu até entendo se essa impressão que eu tenho for verdade, a de que o Ferroviário está focado no estadual. Cara, dadas as devidas proporções, certo? O Fortaleza priorizar a Série A em detrimento da Sul-Americana, Libertadores, por exemplo, seria a mesma coisa do Ferroviário priorizar o Campeonato Cearense em detrimento da Copa do Nordeste? Eu explico por quê. Porque é massa você disputar uma Libertadores, obviamente, uma Sul-Americana. É fantástico, uma competição internacional, continental, fantástico, fantástico. Porém, para receber as oportunidades de disputar essas competições é a partir de onde? Do Campeonato Cearense ou do Campeonato Brasileiro de Série A. E é ali onde você recebe também o apoio financeiro. Patrocínio quer ser mostrado ali e tal. O Ferroviário, sem o Campeonato Cearense, ele perde Série D, pode perder Copa do Brasil, enfim, várias competições que são interessantes. E o ponto principal, na minha opinião, seria o Campeonato Cearense. De fato, se esta for a escolha da diretoria do Ferroviário em priorizar o Campeonato Cearense, eu acho assertiva, até porque não tem elenco para 2 competições em paralelo. Perfeito, a comparação é válida, é bem assim, equilibrada, só que eu só destaco uma pequena desvantagem para o Ferroviário, que é exatamente a parte da robustez do elenco. Sim, verdade. O Ferroviário tem a obrigação, sim, de ir bem no estadual. E se ele abrir mão, né, desse foco, ele pode se dar mal. O Fortaleza não. O Fortaleza, ele tem um planejamento, ele tem orçamento para ir bem nas 2 competições. Até porque já tivemos um exemplo recente, né, de uma situação que foi perigosa na Série A, que o Fortaleza ficou na zona de rebaixamento durante um turno inteiro, porque estava jogando Libertadores. E muita gente dizia assim, larga a Libertadores, vai para o Brasil. Ninguém nem curtiu a Libertadores daquele ano. Ali ficou a lição. O elenco, para os anos seguintes, até chegar neste de hoje, que é outro ano que se disputa Libertadores, o elenco hoje é robusto e dá para disputar as 2 competições. Então, eu livro a cara do Ferrinho, porque o Ferrinho realmente não tem como disputar as 2, mas o Fortaleza ele tem como. A torcida não vai aceitar se ele largar uma das 2, não. Legal. Após o tropeço na Copa do Nordeste, o Ferroviário já foca no próximo desafio pelo Campeonato Cearense, como nós estamos falando aqui. Tá? O Tubarão da Barra enfrenta o Tirol no próximo sábado, dia 15, às 16h30, no estádio Presidente Vargas. A equipe busca recuperação e mira a classificação para a semifinal do estadual. A gente lembra, Elenilson, que Ceará e Fortaleza já estão nas semifinais, cada qual de um lado, e esperando justamente quem passar nas quartas de final entre Ferroviário e Tirol, Horizonte e Maracanã, Maracanã e Horizonte. São 2 jogos, ida e volta, e quem se sair melhor nesta fase vai para as semifinais e cada qual pega ou Ceará ou Fortaleza. É um jogo difícil, eu acho difícil. Tirol tem se mostrado uma equipe forte, equilibrada, tem feito bons jogos, boas partidas contra equipes com nível acima, superior. Então vai ser um jogo difícil mesmo, acho interessante de se ver.
Perfeito. O Tirol, que subiu este ano, está debutando no Campeão Série B, né? campeão da Série B em cima do Cariri, que foi uma decepção, né? O time Verdade. do Cariri não fez frente ao Tirol, levou até uma goleada do próprio Tirol. E vai ser um confronto interessante. Eu acho que nessa hora, eu vejo um leve favoritismo do Ferroviário por conta da tradição, por conta da força e tal. Mas são dois times bem equilibrados, tá? O time do Tirol, eu vi alguns jogos do Tirol, ele é bem certinho. Bem certinho. E no outra chave, logo no começo do campeonato eu fui para um jogo Fortaleza e Maracanã. E eu vi o Maracanã jogar e disse, esse time vai fazer a semifinal com o Ceará, nesse grupo aí. E aí eu acho que está encaminhado. Eu acho que entre Maracanã e Horizonte, eu acho que quem vai passar é o Maracanã. Mas eu vou dizer uma coisa, eu vi os jogos do Horizonte, cara, me surpreendeu. Porque para mim seria um dos que estariam brigando para não cair. Mas eu vi o jogo e é um jogo bonito, não é um jogo de chutão, não é um jogo de, cara, bem trabalhado, bem treinado, eu achei bem interessante. Mas estou contigo, eu acho que o Maracanã é favorito nessa outra semifinal. O único jogo do Horizonte que eu vi, eu estava no estádio e não consegui prestar muita atenção no jogo, não. Beleza, cara, seguinte, a gente vai para um rápido intervalo, tá? E já volta com muito mais informação para você. Não sai daí não, porque vamos falar sobre o empate do Ceará pela Copa do Nordeste, o reforço que o Ceará está trazendo para a sua zaga e a emocionante trajetória de Marley Max no mundo das artes marciais. É rapidinho, a gente volta já. Cada um tem uma fortaleza no seu coração. Cada um vive a cidade do seu jeito, com a sua marca e o seu olhar. Mas todos têm uma casa. A Câmara Municipal de Fortaleza. Casa do povo, onde se plantam sementes de transformação, sempre pensando no todo, pensando em todos. Aqui a sua voz ganha força e representatividade através dos vereadores. Seus representantes no debate e na criação de leis, na fiscalização das ações da Prefeitura e na análise das contas do município, para construir soluções pensadas e planejadas para o desenvolvimento de Fortaleza. Para a gente crescer junto e tudo isso significar uma vida melhor no seu bairro, na sua rua, na sua casa. Caminhando junto com a cidade, a Câmara Municipal de Fortaleza segue cada vez mais próxima e aberta ao diálogo. Sempre de portas abertas para você. Sempre feliz por ter você aqui. Rua do bairro Parangaba, a Rua Cônego de Castro, corta algumas vias que podemos destacar, como a Rua Heleno de Freitas, Rua Lituânia e Rua Coração de Maria. O patrono da rua nasceu em 1785, filho do capitão-mor Antônio José da Silva Castro e Francisca Domingos Castro. Cônego de Castro nasceu em Sobral, no interior do estado do Ceará, se tornou sacerdote, veio para Fortaleza, capital cearense, e aqui foi capelão. Se envolveu também bastante na vida pública, na vida política. Aqui fez amizade com o governador, passou a trabalhar na política. Havia em Fortaleza umas reuniões chamadas de outeiros. Ali a sociedade, a nata da política, principalmente, se reunia constantemente. E ele então passou a participar desses encontros e acabou se tornando político, né? Na época da fuzilamento de alguns cearenses ali no passeio público, ele foi confessor de um dos que iam ser fuzilados, né? Depois transformou-se em deputado estadual, por 3 ou 4 gestões como deputado, acabou sendo perseguido pela posição de afinidade com o governador de então, né? E políticos mais fortes procuraram prendê-lo, e o prenderam. Mas o governador insistiu e o libertou. E ele, então, decidiu abandonar a política e faleceu em Parangaba, completamente dedicado ao sacerdócio.
Cada um tem uma fortaleza no seu coração. Cada um vive a cidade do seu jeito, com a sua marca e o seu olhar. Mas todos têm uma casa. A Câmara Municipal de Fortaleza. Casa do povo, onde se plantam sementes de transformação, sempre pensando no todo, pensando em todos. Aqui a sua voz ganha força e representatividade através dos vereadores. Seus representantes no debate e na criação de leis, na fiscalização das ações da Prefeitura e na análise das contas do município, para construir soluções pensadas e planejadas para o desenvolvimento de Fortaleza. Para a gente crescer junto e tudo isso significar uma vida melhor no seu bairro, na sua rua, na sua casa. Caminhando junto com a cidade, a Câmara Municipal de Fortaleza segue cada vez mais próxima e aberta ao diálogo. Sempre de portas abertas para você. Sempre feliz por ter você aqui. Estamos de volta e nós agradecemos a sua audiência aqui na TV Câmara Fortaleza, canal 7.2, toda segunda e quinta-feira às 16h30. Fica um convite também para nos acompanhar na FM Fortaleza 90.7, toda segunda e sexta-feira, de 11 às 13 horas, tá? Vamos falar sobre o Alvinegro de Porangabuçu, que empatou com o Confiança em 1-1 em partida movimentada na Arena Castelão. Com o gol de Ailon, o Ceará chegou aos 4 pontos e ocupa a terceira colocação do Grupo B. Eu esperava mais, sinceramente, Helenilson, eu esperava mais, embora o Ceará tenha feito uma boa partida, mas não foi eficaz a ponto de trazer ou de conquistar a vitória diante do Confiança, cara. Deu a impressão de uma ressaca, né? Depois de ter vencido o Clássico. Pode ser, verdade. Os jogadores que entraram em campo, praticamente o mesmo time, né? Que enfrentou o Fortaleza. Sim. Então, não teve rodízio, que o Fortaleza usa, por exemplo. Então, os jogadores estavam aí. Apesar do jogo ter sido na quarta-feira, ter tido alguns dias de descanso, mas ficou bem abaixo mesmo do que eu imaginava que podia esperar. Porque, assim, eu não conheço o time do Confiança, né? Uhum. Não sei. Mas pelos poucos lances que eu vi, eu não achei assim, Confiança um time muito fraco, não, viu? É um time até que tocou a bola direitinho no gramado do Castelão, aproveitou, né, que teve toques bem rápidos, toques verticais em direção ao gol do Ceará e fez um jogo até certo ponto interessante na medida do possível, do que eles vieram dispostos a fazer. E conseguiram um empatezinho aí que é um baita ponto para o Confiança, que está dentro da zona de classificação, tá? Exato. A zona de classificação começou agora e tal. Mas lembrando que só são 7 rodadas, daqui a pouco acaba. Então você entra agora dentro do G4, conquista um pontinho fora de casa, você chega lá na reta final, brigando por classificação. É isso, cara. O Confiança, de fato, está na zona lá de classificação. Começou bem esta competição e eles entendem que o resultado de empate foi importante também. Afinal de contas, o Ceará é um dos favoritos desta competição, 1-1, fora de casa no caso do Confiança. Agora, o Ceará, Helenilson, trouxe o mesmo problema que aconteceu no Clássico Rei, por exemplo. Até conseguiu jogar, mas criava a oportunidade, porém a definição não era interessante. E o Ceará perdeu pelo menos 2 gols claros, como nós vimos aí no primeiro tempo. O cara chegou de frente para o gol, só ele o goleiro, e finalizou para fora. Não foi uma vez, foram 2 ou 3 oportunidades, tal qual aconteceu no Clássico Rei. Então isso precisa ser trabalhado para uma equipe que deseja disputar uma Série A. Perfeito. E outra coisa, né? Você está enfrentando uma equipe que teoricamente é inferior. Eu digo teoricamente porque a gente sabe que este ano a Copa do Nordeste ela vai ser uma das mais difíceis porque tem 5 equipes que estão na Série A e o Confiança não é uma delas. É verdade. Então a gente tem aí, se você for ditar os favoritos, você não consegue dizer quem é o favorito a ganhar o título escolhendo unicamente um dos times. E aí você tem o Fortaleza, o Ceará, o Bahia, o Vitória e o Sport como fortes candidatos a conquistar o título, porque mesmo você vendo que o Sport não jogou bem contra o Fortaleza, mas é um time que
que tem elenco, tem força, né? Então o Ceará, eu acho que ontem ele perdeu uma chance assim, de se qualificar, de se consolidar na parte de cima da tabela, apesar de estar dentro da fase de classificação. Tem um jogo hoje, né? Tem um jogo tem jogos ainda do CSA com o Sampaio Corrêa, que pode mudar a classificação, inclusive pode mudar a zona do G4, né? Mas eu acho que foi um jogo em que, como você falou, faltou qualidade na finalização para o Ceará transformar seu poderio, a sua vantagem, o seu favoritismo em 3 pontos. Queria aqui agradecer a turma da TV Artilheiro, na pessoa do meu amigo Garibaldi Soares, ele que cedeu gentilmente essas imagens aí do jogo do Ceará contra o Confiança. E o técnico Léo Condé admitiu falhas no primeiro tempo, mas destacou a reação da equipe. Realmente a gente conseguiu mais uma vez fazer um jogo forte, né, criando muitas situações de gols, principalmente no segundo tempo. Eu acho que assim, no todo a gente pecou no primeiro tempo, né? A gente teve volume de jogo, teve posse de bola, mas a gente aceitou muita marcação da equipe do Confiança. A gente se movimentou pouco, jogadas que a gente poderia ter simplificado um pouco mais. A gente estava tentando fazer a jogada mais difícil e, de uma certa forma, isso foi dando confiança para o adversário, foi equilibrando, até que a gente, no final, acertaram o chute lá, desviou, fez o gol. Estava torcendo para acabar o primeiro tempo 0-0 para a gente fazer os ajustes. E fizemos os ajustes necessários, tanto em termos de posicionamento, quanto de cobrar uma postura melhor, né? O nível de competitividade nosso poderia ser mais elevado, como foi no segundo tempo. E realmente a gente voltou muito forte, empatou, poderia ter virado. E eu acho que depois, assim, 2 fatores que contribuíram para a gente não conseguir manter o tempo inteiro. Aí vem o desgaste do jogo de domingo, o desgaste físico, o desgaste emocional. A gente perdeu uma alteração no primeiro tempo que não era esperada, né, do Matheus Bahia. E também muitos jogadores, né, estreando agora, Rômulo, hoje o Martínez, o Rômulo já entrou um pouco no clássico. Acaba as conexões ali sendo assim, eles se conhecendo ainda, né? A gente não teve muito tempo para treinar com esses jogadores, foi tudo muito rápido. Mas de qualquer forma a gente teve volume de jogo, o goleiro fez uns 3 milagres ali, teve a bola do Mugni que o zagueiro tirou em cima da linha, teve bola na trave. Eu acho que assim, é futebol, né? Mas assim, foi um jogo que a gente criou muito, como sempre criou nos jogos anteriores também. É isso, cara. Eu tenho dito aqui que uma das melhores contratações do Ceará desde a temporada passada foi o técnico Léo Condé. Ele conseguiu trazer de volta esse brilho, esse desejo de vencer do Alvinegro de Porangabuçu. Claro que precisa, nesta temporada em especial, um tempo de adaptação, porque são muitas contratações, 15 contratados, muita gente saiu, o seu ataque, as duas principais peças também foram vendidos, então assim, na verdade as 3, né? David Ricardo na zaga, o Eric Puga na frente, além de Saulo Mineiro, quer dizer, se desfez das principais peças, até encontrar o ponto do doce, por assim dizer, para a sua equipe, vai requerer um certo tempo. E nada melhor do que fazer isso em competições onde ele tem equipes do seu nível ou inferior, como a Copa do Nordeste e o Campeonato Cearense. A saída desses jogadores citados aí por você só engrandece a importância do Léo Condé nesse início de temporada, porque nenhuma das 3 saídas foi reposta à altura. Eu até já comentei aqui, acho que mesmo o Pedro Henrique chegando, sendo um ótimo atacante, mas ele nem é o centroavante que era o Saulo Mineiro e muito menos o atacante de lado que era o Eric Puga. Então a importância do Léo Condé é realmente gigantesca. Ele é, de fato, a melhor contratação do Ceará nos últimos tempos, não só por estar fazendo o time jogar bola agora nesse começo de temporada, mas aí, meu amigo, tem um acesso à Série A já no currículo. Perfeitamente, é verdade. E impediu o Hexa do Fortaleza, né? Que conta também. Foi ele, não foi? Era ele ou era o Mancini? Eita, agora você agora não tem. Mas enfim, conseguiu acesso. O acesso já é muita coisa. Conseguiu acesso. O Alvinegro volta a campo no dia 19 pela Copa do Brasil contra o Sergipe no estádio Batistão. Botaram o Bahia, não sei porquê.
É o próximo. Ah, tá. Seria o próximo jogo. Desculpa. Aqui é o da Copa do Nordeste, não é isso? Seria, né? Pela Copa do Nordeste, mas aí ainda não está... O Bahia tem, nesse dia que seria este jogo, tem um compromisso pela Taça Libertadores, pré-Libertadores. Pronto, perfeito. Esse jogo teve que ser adiado. Então pronto, aí por ser adiado, o próximo jogo passa a ser na Copa do Brasil contra o Sergipe. Você falou aí de algumas negociações que o Ceará fez e que as que chegaram não estavam à altura, mas eu tenho um dado interessante, porque isso mostra o poder do Ceará no último ano, por exemplo. O Ceará superou as expectativas financeiras para 2025 já, com a venda de jogadores. Por exemplo, foram 37 milhões, um pouco mais do que isso, arrecadados. Destaque para as saídas de Saulo Mineiro, Eric Pulga, David Ricardo e agora, essa semana, Guilherme Castilho, que impulsionou o faturamento. O montante abre caminho para novas contratações, incluindo a busca desesperada pelo camisa 9 para a Série A. Cara, é bom, né, bicho? Porque são 37 milhões, coisas e vendas com valores altíssimos, algo impensado aqui para a nossa realidade há alguns anos. E tinha que ser, né? Tinha que ser esses valores altos, porque, como a gente falou agora há pouco, eram os jogadores principais do time. Exato. O Ceará não tinha como se desfazer desses jogadores e receber mixaria, né? Tinha que ser realmente um montante que fizesse valer a pena a perda técnica desses 3 jogadores. Porque afinal de contas, como foi dito aqui, né, os principais atletas saíram. Então, para fazer valer para fazer valer a saída deles, realmente teria que ser com um valor interessante. E para reforçar a zaga, Marcos Vitor, revelado nas categorias de base do Ceará, retorna ao clube para a temporada de 2025. O zagueiro de 23 anos promete agregar solidez ao setor defensivo do Vozão. Eu falava aqui semana passada, em primeira mão, que ele já estava viajando para fechar com o Ceará. Eu acho, honestamente, um bom nome, no que pese o Rogério Ceni dizer que não iria aproveitá-lo, afinal de contas tem ótimos zagueiros lá também, mas o Ceará hoje já tem 4 bons zagueiros. Na minha opinião, o Marlon tem falhado aí, mas acho um zagueiro sólido. Marlon, o William Machado, que para mim é o melhor de todos, tem o Ramon Menezes, que é bem regular, né? E o técnico gosta muito dele, além do Éder. Então, assim, são 4. Marcos Vitor vai chegar para brigar por essa titularidade. Perfeito. E outra coisa, né? A gente fala assim de contratar atacante e tal, mas você montar uma zaga sólida, principalmente quando a gente tem uma Série A pela frente, é muito importante. A gente precisa ter o elenco bem robusto nessa parte aí defensiva. É verdade. Cara, vamos fazer o seguinte, bora ver como é que ficou a classificação da Copa do Nordeste após a 3ª rodada. A gente já viu Ceará, Fortaleza, Ferroviário. Então, coloca em tela aí a classificação da Copa do Nordeste. No grupo A, o Vitória. Custou caro, hein, essa derrota do Fortaleza aí. Poxa, cara, verdade, hein? Verdade. O Vitória é líder com 7 pontos, Fortaleza segundo colocado com 6, o Sport também tem 6 pontos, é o terceiro, e o Altos, que venceu o Fortaleza, agora é o 4º colocado com 4 pontos conquistados. Souza, CRB, Motoclube e Ferroviário fecham aí o grupo A da competição. E o nosso... Volta lá só para a gente finalizar aqui. E o nosso Ferroviário, lanterna da competição, com apenas 1 ponto conquistado. Agora vai lá. Grupo B, nós temos o Bahia como líder com 7 pontos, Confiança ao empatar com o Ceará e por critérios de desempate é o segundo colocado, porque Ceará, Náutico também tem 4 pontos, além do América de Natal. O Alvinegro é o terceiro, Náutico é o 4º. Completam o grupo América de Natal, CSA, Juazeirense e Sampaio Correia, que para mim é uma decepção. Porém, ainda tem jogo hoje contra o CSA. O CSA pode, inclusive, assumir a vice-liderança hoje, vencendo lá em Maceió. É verdade, ainda tem esse porém. Então, quer dizer, esse jogo de hoje, é o jogo que falta para fechar a rodada, pode direcionar algumas coisas aí, né, cara? Pode mudar aí o G4, né? E é como eu te disse, você olha para o número de jogos, você vê 3, né? É praticamente a metade, porque só são 7. Lembrando que este ano não é mais um grupo contra o outro, que eram 8 jogos. É dentro do próprio grupo e, obviamente, agora só são 7 partidas. A gente lembra que no ano passado
era um grupo contra o outro, e o Fortaleza, campeão do Nordeste, ele ficou com uma pontuação... Classificou com 8 pontos. 8 pontos, que era a mesma classificação do Lanterna do outro grupo. E é impressionante, né? E aí, fase classificatória... E pegou o Altos aqui, porque pegava dentro do próprio grupo. O Fortaleza foi segundo do grupo e o Altos foi terceiro. Assim, o Altos se classificou ainda pior do que o Fortaleza. Pior do que o Fortaleza, meu amigo. Aí está o retrato falado da Copa do Nordeste, grupos A e grupo B, a classificação, e a gente espera que as nossas equipes se recuperem. Ceará precisa brigar mais próximo ali para poder se classificar, o Ferroviário voltar a respirar, faltam apenas 4 jogos para o Tubarão da Barra. E agora eu quero falar para você sobre uma trajetória inspiradora. Marney Max, que já passou por aqui algumas vezes, transformou uma condição congênita em motivação para se tornar multicampeão de jiu-jitsu. Superando desafios e preconceitos, o atleta cearense começou sua jornada nas artes marciais através do Kung Fu e desde então acumula conquistas estaduais, nacionais e internacionais. Marney Max é prova de que nenhuma limitação é maior do que a vontade de vencer. Ele e seu professor Henrique Silva estão aqui no estúdio. Eu quero trazê-los para a gente bater um papo sobre o mundo das artes marciais. Se liga aí, Erenilson. Se liga aí esse vídeo aí que o Marney nocauteou seu adversário recentemente, cara. Olha isso. Impressionante a capacidade. Cruzado de direita, pegou bem bonitinho. Eu queria saber se o Magno está disposto a 10 segundos com o Marney. Não tá brincando. Vem para cá, já estão, pode vir para cá. Ó, olha essa, sei lá como é que fala, essa invertida aí, sei lá. Vem para cá, Henrique, professor Henrique, Marney Max, tudo bem, campeão? E aí, meu irmão, satisfação em recebê-los aqui mais uma vez. Mais para cá, Lenil, só, vem mais para cá. Satisfação recebê-los aqui mais uma vez. Você é um cara que a gente se inspira, né? A tua história, a tua trajetória é simplesmente maravilhosa. E o professor Henrique, pela primeira vez aqui com a gente, né, cara? Satisfação te receber. Eu que agradeço, né, pela oportunidade de estar aqui hoje, né? E alguns de vocês sempre me apoiam no semáforo de Fortaleza, né? Verdade. E através das vendas, correndo sempre alcançar meus objetivos, né? E vocês sempre dando um espaço para me mostrar o meu trabalho, né? Com transparência, um trabalho sério e um sonho, né? Para se tornar sempre realidade. Eu não sei quem nos acompanha, né? Se não já encontrou o Marney nos semáforos de Fortaleza, vendendo para poder conseguir fazer as suas viagens de competições, enfim, se manter. E ele, que é um exemplo, cara, a gente sempre fala assim, o Paulo Sérgio Cordeiro, que era o nosso produtor até recentemente, ele falava muito, o Magno também, que é o nosso técnico aqui também, enfim, a gente sempre fala... Passa. Hã? Sempre passa. Sempre passa lá e compartilha e fala. Isso é muito legal, tua história é simplesmente gigantesca. E hoje trouxe aqui Henrique Silva, treinador de jiu-jitsu, é isso? Isso. E aí, meu irmão? E essa história aí? Cara, conheci o Marney já há alguns anos, a gente já vem trabalhando algum tempo junto, procurando sempre adaptar a parte de chão para ele, certo? Para poder ele evoluir, tanto no MMA como no jiu-jitsu. E aí ele vem trazendo bons frutos, tanto na luta, né? Quanto no jiu-jitsu, quanto no MMA, quanto no chão. Henrique é professor só de jiu-jitsu? Isso, só de jiu-jitsu. Aí agora trouxe o Marney também para treiná-lo e para te auxiliar também em outras modalidades, é isso? Sim. A gente junto tem um projeto social do qual a gente dá um norte para a molecada da rua, né? Molecada carente, sem pai, sem mãe, às vezes faltando alguma coisa dentro de casa, e a gente está lá dando esse suporte, né? Tanto mental como fisicamente. Show de bola. Erenilson Dantas, cara, que história massa. É muito legal, é muito bom a gente ver o esporte transformando, né, a vida das pessoas, enaltecendo talentos, né? Isso é um dom, né? Isso é um dom. É um dom. Eu queria saber assim, entre o MMA e o jiu-jitsu, hoje em dia, você se acha mais especialista em algum dos dois ou está no mesmo nível? Então, eu sempre gostei de porrada, né? E conhecendo o Henrique, ao trabalho dele, me transformei mais um lutador de jiu-jitsu, vamos dizer, porque
não só na parte técnica, que o cara é fenômeno, o cara é sinistro demais. Eu aprendi e estou aprendendo cada dia, cada vez mais, que a adaptação que ele passa para mim, a deficiência, vai servir tanto no MMA como também no jiu-jitsu, né? A qual, porque até eu recentemente eu fui campeão mundial aqui, trouxe até a medalha mundial. Aí. Eu trouxe até a medalha, que nunca não tinha lutado tão solto como eu tive, né? Fazendo essa minha preparação com o professor Henrique, né? E se não pega um cara duríssimo na final, chamado Cambota, faixa preta também. E, sabe, foi totalmente um jogo mais soltinho, um jogo mais tranquilo, mais confiante, cada pegada, cada estabilização, né? E no finalzinho ainda ia finalizar com... Ia ser um mata-leão, mas não dá para fechar um mata-leão. Ia ser um estrangulamento adaptado. E a qual que ele até me ensinou, né? Então, tipo, isso me faz tanto chegar em um certo ponto no jiu-jitsu, no gi, que é um jiu-jitsu sem kimono, né? Ser mais favorável, mais forte, tendo essa pessoa do meu lado. Esse cara é fantástico, esse cara que, quando estava na minha preparação, eu estava passando por um momento que eu não divulguei tanto nas redes sociais, que meu filho quase parte para uma vida melhor, né? E meu filho queria muito que eu lutasse. E aquele pensamento trilhão. Então, além de ser um treinador, ele foi um psicólogo, ele foi um cara amigo, um cara acolhedor, não só com ele, mas a tia Raquel também. Às vezes eu chegava, tinha tantas coisas que eu chegava, cara, chorando, sabe, querer desistir, será que vai dar certo, será que não vai dar certo? Ele tava lá, cara, vai dar certo, tu vai chegar lá, tu vai arrebentar, tu vai ser campeão, bora lá, bora lá. E também junto com a minha esposa, né, meu filho Max também, meu filho Max está aqui também, que é aluno dele, atleta também, né, ele tá querendo ser um atleta de jiu-jitsu e já tem até umas vitórias também. E é isso, sabe, estou com as melhores pessoas do mundo, né, os melhores treinadores do mundo ao meu lado. Também tem o professor Beck, que trabalha muito essa parte de sparring, strike. Né, tem o Cleis Calton também, que é um outro aluno que é fantástico na trocação. E trabalhando duro, né, luta fácil, né. E a tia Raquel compete também? A tia Raquel compete, viu? Todos os dias está competindo lá no treino, orientando as pessoas, as crianças andando sempre na linha, né? E sempre está ajudando bastante, né? O projeto social. Eu acho que se não fosse ela presente num projeto, já tinha desandado, né? Porque não é fácil, né? Lidar com criança, né? Então, tipo, ela sempre está buscando melhorias para as criançadas, né? E essa luta foi aonde, hein, cara? Foi no Rio de Janeiro. Agora recente, né? Foi. Não, peraí, esse disputa que tu me deu a medalha. A medalha foi lá em São Paulo, que teve da Confederação CBJJE, né? Que é uma confederação brasileira de jiu-jitsu esportivo, né? Que é uma confederação também renomeada, igual a CBJJ. E essa daí? Essa daqui de MMA foi lá no Rio de Janeiro, onde estava presente o José Aldo, o Rua, né? Dedé Pederneiras. Dedé, exatamente. Dedé Pederneiras da União, né? Da União, tava lá. E... Monstro. E logo tem mais novidade aí, vocês vão ver aí no card principal, hein? Olha só, cara, que legal. É interessante, JP, você vê o relato dele, e a gente está aqui enaltecendo o esporte, enaltecendo, né, essa questão de você ter o seu dom e expor e conquistar a vida através dele. E aí, no relato dele, tem também outro detalhe muito importante, né? A família. Né? Família é a base de tudo. Perfeito. Né? Tudo é o alicerce dele. Ele aqui já faz parte da família, imagina. Eles convivem todo dia. Nós somos uma família. Aqui é só a ponta da flecha, mas por trás tem todo um alicerce muito arco, né, cara? Muito sólido, né? Legal. Pois fala do projeto aí que vocês estão encabeçando, onde é que fica, se alguém quiser conhecer, enfim. Bom, nosso projeto fica na Barra do Ceará, Rua Tulipa. Pode dizer o número lá, Mário? Pode sim. Rua Tulipa, na verdade, se localiza entre a Rua Tulipa e a Rua Lara. Fica localizada ali próximo à Barra do Ceará, número 75, né? E é onde a gente já está mais do que 80 crianças, não só no jiu-jitsu, mas também no Muay Thai. Meu irmão, que legal. Às vezes a gente consegue lanches para ela, cestas básicas, né? Inclusive, junto com a tia Raquel, o tio Henrique, junto com os pessoal da organização Chotô Brasil, conseguimos fechar 35 cestas básicas de última hora para
para fazer uns Natalzinho dela sem, né? Natal sem fome, né? Das crianças. E muitos dos pais agradeceram. E a gente pretende mais, conseguir recursos mais para dar mais suporte, né? Porque uma criança dentro do tatame é uma criança maior, vitoriosa e sem falar campeã. O nosso objetivo maior não é formar campeões dentro do tatame, mas sim fora, que é o mais difícil. Socializar as crianças, a apresentar um mundo diferente do qual elas só conhecem o bairro, tá entendendo? E a gente poder mostrar para ela que tem um mundo afora aí, como o próprio Marley como exemplo, que com a deficiência, né, não vou dizer nem assim, pô, mas que ele conseguiu ir além, tá entendendo? E que elas conseguem também, pô. E a gente usa muito o Marley como exemplo, sabe? Porque é como ele estava falando, durante a luta dele foi difícil, teve momentos que ele pensou em desistir, mas a vida dele, pô, desde o dia que ele nasceu até hoje é luta. Então, isso já está no sangue dele, de não querer desistir. Então, a gente só trabalha isso e tenta lapidar cada vez mais isso. Quando ele está meio para baixo, bora, Marley, para cima, que tu é campeão, não tem outro caminho a não ser esse. Então vamos pra cima, que fazer o que tu sabe fazer de melhor, que é ser campeão. E estamos aí nesse trabalho aí e buscando colher mais frutos nesse ano, né? Ano passado foi um ano bastante produtivo, esse ano vai ser também. Esse ano já tem competição marcada? Tem. Pode falar ou não pode? Também tem isso, né? Tem um agora que vai ser o Mundial de Kickbox na Espanha, né? Que vai estar acontecendo agora dia 25 de abril. E a gente já a partir da próxima semana, como eu falei para você mais cedo, né, de entrar, fui obrigado a dar um descanso ao meu corpo, né, saindo de dezembro, que tive essa luta, já teve o campeonato mundial, já teve outras preparações para me fazer para o mundial, e depois disso tive que tirar 15 dias para me dar um descanso no corpo, e a partir da próxima semana já estou voltando aos sinais, vendendo as paçoquinhas no semáforo de Fortaleza, né, tentando alcançar o objetivo que dessa vez vai ser na Espanha, em Madrid, né. E representar o Brasil, Fortaleza, né? A minha periferia, a minha comunidade, que é da favela para o mundo, meus treinadores, professor Henrique, que é um cara fantástico, que está sempre comigo, tia Raquel, minha família, minha esposa, meus filhos e toda a nação brasileira no Mundial. Show de bola, cara. Toma, é a tua medalha, é tua, eu não fiz muito esforço não, então. E volta aqui com a medalha do Mundial na Espanha, volta pra cá pra gente continuar contando a tua história com muita satisfação. A gente ama lançar luz às pessoas que trabalham com afinco e que merecem esse espaço. Então, cara, volta aqui pra gente bater um papo, tá bom? Muito obrigado pela oportunidade e só tenho que agradecer primeiramente a Deus, né? Amém. Porque Ele é o sucesso, é a nossa base, né? De tudo, porque é bíblico também, buscar o reino de Deus e as demais coisas Ele vai acrescentar na nossa vida. Então, quando eu comecei a entender essa mensagem, né, Deus vem me prosperando na minha vida, colocando pessoas boas, assim como meu treinador Henrique, né, e é isso, né. Show. Henrique, meu parceiro, Deus te abençoe, muito obrigado aí, cara. Show de bola. E conta com a gente também, precisando. Elenilson Dantas, sabe tudo de futebol, muito obrigado pela tua participação, cara. Rapaz, agradeço pela parte que me toca, tá? E, ó, eu que agradeço também pelo convite, né? Precisando, a gente está sempre presente. Hoje foi mais do que especial, muito massa ver assim, um campeão, né? Aqui junto com a gente, trazendo esses bons fluidos, trazendo essa história e exemplo aí para muita gente que quer entrar no esporte. Show de bola. Max? É o Max? É o Max Stefano. Valeu, Max Stefano. E a tia Raquel também, muito obrigado por vocês, tá? Eu me despeço por aqui. O Resenha de Artilheiro acaba neste momento. Acompanhamos as expectativas dos próximos jogos de Ceará, de Fortaleza, de Ferroviário, boas movimentações. Conhecemos um pouco mais sobre a história desse camarada que é gigante, com história especial de Magno. O Magno tá vindo aí, o Magno. Daqui a pouco ele vem aí para fazer um sparring contigo, tá bom? Eu agradeço a tua audiência, tá? Continua ligado com a gente nas redes sociais, não perde nada das nossas atualizações. Toda segunda e quinta-feira aqui na TV Câmara Fortaleza, canal 7.2. Segunda e sexta na FM Fortaleza 90.7. Eu me despeço por aqui. Fique você e toda a sua família na paz de Cristo e lembre-se, seja memorável sempre. Valeu, tchau. Audio Jungle.
TV Câmara Fortaleza. A fortaleza da nossa cidade é você.